Olá, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado segundo domingo na Quaresma. Paz e bem, gente querida. Hoje vamos falar sobre os limites da linguagem e a experiência espiritual. Vamos falar sobre o que é possível ser dito, será? E a comunicabilidade da experiência espiritual. Mas antes de iniciar nossa roda de conversa, a minha meditação em voz alta aqui no domingo, vamos para os recadinhos, né? Para que a gente não se esqueça. Você já curtiu? Se inscreveu no canal Paz e Bem? Se inscreva, curta, compartilhe. Dessa forma você nos ajuda, né? Ajuda o canal Paz e Bem chegar a outras pessoas. Comente também, isso ajuda também a demonstrar que esse vídeo, esse programa é interessante e o YouTube mostrar para outras pessoas. Também, se você puder, se você quiser, faça sua assinatura solidária. Ajude a gente na manutenção do canal. O link está aqui embaixo, né? Tem o título do programa e logo abaixo tem um link para fazer a sua assinatura solidária. Tudo bem? Aos assinantes, desde já nosso muito obrigado. Pois bem, falando sobre a questão da experiência da finitude no domingo passado, surgiu, né, a questão da dimensão do discurso poético. Né? Foi comentado, né? Eu leio os comentários, viu, gente? Eu leio os comentários. Foi comentado sobre a linguagem poética que foi utilizado para falar sobre essas dimensões da finitude humana, daquilo que nos constitui como poeira estelar, que assim como nós, né, que segundo Heidegger, somos ser para a morte, a experiência cristã apela para o ser para a vida, mas que a gente tem que encarar de forma muito consciente a nossa finitude, e a Quaresma é um tempo para pensar sobre isso. E aí falamos sobre poeira estelar, e de que de repente aquilo que nos constitui como matéria, né? Os elementos químicos que nos constituem foram formados, foram forjados no interior de estrelas. Isso é ciência, né? A gente fala, né, sobre essas coisas de uma forma poética, sem apelar para o verso, né? Sem apelar para a métrica da poesia, como a gente comumente entende, mas como uma linguagem, uma, uma poesia, né? Uma prosa poética. Isso me fez pensar e meditar, né? Agradeço a quem fez esse comentário, porque, na verdade, isso me coloca e me questiona, e me questionou sempre, sobre os limites da linguagem, da experiência religiosa, mas também sobre a experiência espiritual. Como dizer aquilo que não é
possível de ser dito. Melhor dizendo, como Wittgenstein, não é? Um dos, vamos dizer, dos pensadores, né, da filosofia analítica, que trabalha com essa questão da linguagem e os problemas da filosofia como problemas de linguagem, há algo dentro do campo da nossa realidade que não pode ser reduzida à linguagem. Algo que nos escapa e que não é que nele não é que não seja possível ser conhecida, como afirmava o Kant, né? Os limites da epistemologia, ou seja, os limites de como eu posso conhecer, né? Porque o que eu conheço é o fenômeno, o que é para mim, mas há algo que nos escapa. Mas esse algo que nos escapa não pode ser fruto, né? Não pode produzir conhecimento, porque não é fenômeno, é número, em Kant. Mas Wittgenstein coloca algo que é quase que uma reviravolta. Algo que pode ser experimentado, mas ele não pode ser dito. Não é um problema da ordem do conhecer, mas da ordem da linguagem. Algo que, nesse sentido, para Wittgenstein, não podendo ser dito, deve ser calado, deve ser silenciado. Eu acredito que a estratégia, né, da poética nos ajuda a subverter a afirmação do Wittgenstein, do filósofo. Porque, na verdade, nos coloca dentro de uma linguagem possível. E aí a gente tem que ver que a linguagem religiosa é extremamente metafórica. É uma linguagem que, na sua base, é poética. É preciso lembrar que os poetas eram, na sua origem, também sacerdotes, druidas, né? Dentro da tradição celta, eram também versados na poética. Assim como, né, os aedos, os poetas da Grécia Antiga. Né? Então, em todas as culturas tradicionais, né, originárias, os povos originários guardam consigo essa questão do cantar e do contar, isso através de uma linguagem poética, as suas cosmovisões, né? As suas teodiceias, como os deuses apareceram e como surgiu todas as coisas. A linguagem bíblica é extremamente poética. Então, creio que a poética é uma forma de dizer aquilo que é indizível. Creio que a poesia é a única maneira de fazer jus àquilo que nos escapa. Veja que eu estou dizendo sobre o indizível, mas não do incomunicável. Nós não somos experiências de espiritualidade singulares e tão, né, próprias que eu não possa comunicar e dizer,
Eu estou dizendo que isso se faz no contato com o outro a partir do poético. E nesse sentido, confesso, a experiência do sagrado e a experiência espiritual cada dia mais se aproxima da poética. E somente dessa forma a gente pode se aproximar, né, de uma forma, se não, vamos dizer, exclusiva, mas a mais apropriada. Creio que a experiência do deslumbramento, do alumbramento, né, do êxtase, a experiência, que eu não falo nem daquelas experiências arrebatadoras, né, de, de uma Santa Teresa d'Ávila, mas eu falo daquela experiência do extraordinário, no ordinário mesmo da vida, de quando de repente somos pegos porque cultivamos uma planta e de repente, da noite para o dia, sem a gente perceber, começa a surgir ali uma flor. Ou quando caminhando, nós, né, tão prosaicos, no, no caminhar da vida, escutamos um canto de pássaro que nos remete à infância, ou quando de forma né, de sem sentido, caminhando, a gente também percebe o nascer do sol, o nascer da lua. A gente é pego e arrastado por essa experiência. É sobre essa experiência que a gente fala no sagrado, que são experiências extraordinárias da vida. E alguma coisa nos comove, nos move a emoção. E de repente a gente se emociona e a gente sente um aperto na garganta e a gente sente vir, não é, as lágrimas nos olhos ou um sorriso discreto no rosto. Como que uma percepção da ironia da vida, de que diante dessa experiência em que nós estamos imersos, chamado vida, no nosso cotidiano, a natureza, o mundo nos chama. Toda pessoa é tocada por isso. Todo ser humano é tocado em algum momento por essa experiência. Lembro de um diálogo, não é? Do filme Contato, baseado no livro do Carl Sagan, em que uma cientista ateia, né, ou pelo menos agnóstica, pergunta a um padre: Padre, o senhor acredita em Deus? Né? Ele diz: sim, claro que acredito. Me demonstre. E ele diz: bem, você ama seu pai? E quando ele fala sobre isso, ele remete ao pai da cientista, que foi muito marcante na vida dela para a descoberta da ciência, não é? E que faleceu na infância dela, da cientista. Ela perdeu o pai muito cedo. E aí ele pergunta: você ama seu pai? Aí ela disse: muito.
Demonstre. Esse demonstrar que fica-nos difícil, que abre aqui uma fenda, mas que é sempre uma experiência de encontro. Porque não há experiência espiritual tão singular, tão própria, que não possa ser comunicada. Algo que é comum a todos os seres humanos, a todas nós, a todos nós. Somos constituídos disso. O como dizer é o complicado. A poética é a forma mais delicada de dizer essa experiência. Mas mesmo ela não diz tudo. Aquela noite maravilhosa, aquele dia extraordinário, aquele momento inesquecível. Esqueçamos por um momento a experiência religiosa, sagrada, né? Um encontro com anjos, com devas, com seres de luz. Esqueçamos por um momento. Falo aos que não creem. Falo àqueles que, de forma sincera, dizem, me demonstra. É nessa experiência que todos nós carregamos, do dia maravilhoso, do momento inesquecível, daquilo que nos assalta a emoção, aquilo que guardamos lá, guardamos no coração e nos aquece o peito nos dias frios e difíceis, lá habita o sagrado. E dentro dessa experiência, como dizer isso? Sem parecer banal. As palavras não conseguem atingir e dizer de forma plena isso. Há sempre aqui uma perda, não é? A linguagem é sempre uma perda. Mas, apesar disso, nós insistimos em dizer. O ser humano é um ser também de comunicação, em comunicação. E nós dizemos um para o outro dessas experiências indizíveis, mas não incomunicáveis. E somos capazes de, através do poético, tocar um pouco, se aproximar com cuidado e carinho dessas experiências, sem machucá-las, né? Sem machucá-las. É nesse sentido que eu gostaria de falar sobre o dizer da experiência do sagrado. Coloque, né, aí embaixo nos comentários o que é que vocês dizem desse indizível. Como o poético, né, expressa essa dimensão que nos escapa da nossa vida, de toda a vida. Fica então a minha meditação em voz alta de hoje, esse espaço de roda de conversa que a gente sempre tem aqui,
Como eu sempre digo, né? Não é para esgotar, não é para ser uma tese, é um recorte de uma provocação, um espaço da gente poder trocar meia dúzia, né, de ideias. Deixo aqui, mais uma vez, o convite às 21 horas, oração ao fim do dia aqui no canal Paz e Bem, de domingo a domingo, tá? A gente tem aqui às 21 horas, a oração ao fim do dia. E, neste tempo de quaresma, a bênção própria dessa quadra. Todos e todas se sintam abençoados, abençoadas. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade e de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Uma abençoada semana para todos e todas. Até o próximo domingo, gente querida, de paz e bem. Se Deus quiser. Tchau.